Olá pessoal, vamos então seguindo com o nosso estudo, as nossas reflexões da filosofia da yoga, do hinduísmo. E a palavra de hoje é interessante que, como apenas um termo, pode ressignificar toda uma reflexão. Isso me leva a confirmar a questão de que nada pode ser lido, como dizem, ao pé da letra, literalmente, né? Por detrás de cada terminologia, cada conceito hinduísta, do yoga, nós temos que refletir e buscar qual é o sentido dessa palavra, qual é a filosofia por detrás dela, qual é a reflexão. E a palavra de hoje é Abhinivesha. Abhinivesha significa, em sânscrito, vontade de viver, ou seja, autopreservação. Consequentemente, referindo-se ao medo da morte. Então, nesse sentido filosófico, Abhinivesha é aquele instinto de sobrevivência, mas no sentido do apego à vida naquele aspecto materialista, que nos coloca o medo do desconhecido, no sentido do o que há além da vida, né? A pessoa fica com aquele medo psicológico da morte, fruto do desconhecimento, da busca por uma espiritualidade, por uma transcendência. Então, a Abhinivesha é manifestado naquela pessoa, principalmente no materialista, que está se questionando no início de sua busca, mas então, nesta maneira mais grosseira, nesta forma mais grosseira, a Abhinivesha é aquele medo, né, do medo da morte, né? Na forma mais sutil, nos inspira um cuidado, né? E quando esse cuidado se torna um pouco mais do que o necessário, então torna-se uma insegurança e, um pouco além disso, até mesmo uma paranoia, né? Fazendo aqui uma comparação, uma metáfora, seria como o sal. Quando ele passa da medida, torna-se algo impossível de comer, de modo que, espiritualmente falando, a Abhinivesha representa uma fonte de ignorância, no sentido da ignorância do espiritual, do transcendente. Consequentemente, uma fonte de sofrimento por conta dessa ignorância, de infelicidade por conta dela. E a ignorância, na realidade, é a causa principal do sofrer do ponto de vista das filosofias orientais. Então, todas as criaturas, é claro, têm esse desejo, né? Colocando aqui entre aspas, não quero morrer, quero viver para sempre. E o medo da morte leva à conclusão da existência de nascimentos anteriores, né? Quando a gente tem esse medo intuitivo, é a certeza, de certa forma, dessa continuidade, mas num processo ainda de ignorância, porque a pessoa que totalmente materialista não tem medo da morte, porque ela pensa assim, bom, não tem nada depois, então não há por que temê-la, né? Então tem aí um processo de ignorância. E nossa identificação com esse complexo corpo-mente e nosso apego, né, nos padrões de aquisição para satisfazer o corpo, leva-nos a
temer o fim da existência, né, do materialista. O materialista está sempre satisfazendo o corpo e, poxa, a morte é o fim dessa satisfação, obviamente, né, com a morte do corpo físico, do ponto de vista dessa materialidade. Então, nesse sentido da ignorância, nesse sentido, a morte representaria um fim, né, um fim da nossa capacidade de satisfazer os desejos. E ao pensar que deixaremos de existir, ocorre esse aumento do apego à vida. Então vocês percebam que não é algo positivo. A Binivesha é justamente essa ignorância do apego à vida pela questão da pessoa não ter transcendido a ponto de verificar por si mesma que a morte não é o fim da vida, né? A morte não significa o término da vida, que é eterna. Mas assim, como é comum em filosofia essa reflexão constante no fato de que a única certeza da vida é a morte, né? Inclusive um termo muito comum na filosofia é que o homem é um ser para a morte, um ser para a morte. Então, essas reflexões todas por detrás desse termo revela, né, o que a gente já tem feito na filosofia do Ocidente também. Todos nós, né, temos medo de morrer. A morte assusta por dois motivos, falando aqui genericamente. Um, pelo desconhecido que ela representa em si, e também pelo esvaziamento que ela produz na vida, né? Isso falando também genericamente. A morte significa o ingresso no não ser, né? Significa o abandono do ser. E o que mais faz sofrer não é o possível mergulho no nada, é este abandono do ser, este rompimento com a existência que a perspectiva e cultura materialista constantemente nos impõe. A nossa sociedade, principalmente materialista, consumista. Então, nesse sentido, o instinto de sobreviver é o mais poderoso, né? Todos temos esse apego à vida. Muitas pessoas têm esse medo do não ser. Então, mesmo aquela supressão dos pensamentos, que são os vritis, que propõe a yoga, a pessoa ali num samadhi, né, aquela suspensão dos pensamentos, de certa forma inspira uma questão da morte do ego. Isso relaciona-se também a este medo que é causa da ignorância com relação à transcendência, né? Então, o ego, na realidade, ele quer sempre existir. Ele sempre quer ter essa continuidade do fluxo mental da existência. Porém, entre um pensamento e outro, existe um intervalo de silêncio, né? E esse silêncio, então, através da meditação, ele deve ser alargado. E ele é justamente este não eu, é justamente essa descontinuidade. Então, o sentido é nos libertarmos de Abhinivesha, nos libertarmos dessa limitação, dessas crenças limitantes materialistas, né? Então, na realidade, a autotranscendência é morrer como ego, porém sem deixar de existir, é claro. É uma experiência de morte em vida, poderíamos dizer. Essa experiência que trata a yoga, a iluminação. A iluminação equivale à morte do ego, né? A própria palavra samadhi, que já foi colocada em outros estudos aqui, ela tem na sua raiz um significado de morto, né? Assim como o guru nasce da morte do discípulo,
que sua vez nasceu da morte do homem profano. Então há todo um simbolismo, uma filosofia a partir do conceito da morte também. Diz Patanjali que o apego à vida assola até os mais sábios. Seu ego não mais atua de modo dominante, mas ainda existe e existirá enquanto houver um corpo humano vivo, ocupando um certo lugar no mundo. Então a gente entende que realmente não é fácil nascer e que a morte é... O que seria a morte se não um segundo nascimento? E o yoga, ele não é uma filosofia nihilista nesse sentido, apesar do apego à vida o apego à vida ser nela tomado como algo a ser superado. Esse apego patológico, ou seja, a Abhinivesha é algo a ser superado pelo yogi. E na realidade toda filosofia devia ser uma preparação, é claro, uma preparação não mórbida, mas uma preparação para o morrer, nesse sentido de transcendência, já que saber morrer é na realidade viver no sentido mais pleno. E quem tiver amado a vida, e encarado a existência com sabedoria, não terá medo da morte, porque a morte é apenas a outra face da vida, e quem conhece e ama uma face, intuirá a unidade de ambas e não fugirá da totalidade. A Abhinivesha não é apenas o medo da morte, mas também inclui a identificação incorreta do verdadeiro eu com o corpo físico, com o mundo temporário, de maneira que esse medo pode, inclusive, impedir um yogi de autotranscender. Por isso que devemos, nesse sentido, superar o Abhinivesha e, sob uma perspectiva mais profunda, o conceito de morte não precisa se limitar apenas ao corpo físico. Existe a morte no contexto dos relacionamentos, quando terminam, há a morte na perda do emprego ou mudança de cargo. Então, nesse sentido, a Abhinivesha está sempre na espreita em nossas vidas, muitas das vezes nos sobrecarregando com ansiedades, inseguranças, sentimentos de perda de controle, já que a maioria das pessoas estão muito apegadas ao egoísmo, não aceitando e, portanto, temendo as mudanças. As pessoas estão apegadas aos cargos, aos seus empregos, aos seus relacionamentos. E o yoga nos lembra da natureza cíclica da vida e da inevitabilidade da morte, ajudando-nos a transcender esse apego. E neste processo, a meditação nos permite contemplar nossa relação com o universo e a encontrar um sentido mais profundo de pertencimento ao todo. Ou seja, trata-se de uma profunda e transcendente modo de espiritualidade. A yoga então tem como objetivo a superação da Abhinivesha, do apego, da ilusão que a morte é o fim, do materialismo. Então é isso que é a Abhinivesha, é esse apego à vida no sentido do ego, no sentido do corpo físico, aquela pessoa que faz de tudo para ficar bombado, para ter o corpo sempre perfeito, e uma hora cai, não tem como. Nós temos que ter a lucidez de que
O corpo é temporário, esta vida é temporária, o ego é temporário. E superar esse medo, transcender este medo e transcender, consequentemente, a nós mesmos. Então, era isso que eu tinha para falar deste pequeno termo que por detrás tem uma ampla filosofia, uma ampla reflexão. Aguardo vocês no próximo termo, na próxima palavra, e namastê!